O sintoma mais comum da DTM, da disfunção temporomandibular, é a cefaleia. E a cefaleia, ela pode ser definida como qualquer dor no segmento cefálico, ou seja, é a dor em qualquer parte da cabeça, podendo ser até o couro cabeludo, pescoço, face e até o interior da cabeça. Existem vários estudos nos últimos 20 anos tentando provar a concordância entre essas duas patologias, que por ocorrerem de forma mútua, o conhecimento dessa inter-relação, ela é fundamental para a prevenção e para o tratamento da população. Em um estudo feito por Costain, em 1934, ele já apresentou a cefaleia como um dos principais sintomas da DTM. E essa dor de cabeça, ela apresenta algumas características que são específicas e frequentes, como o acometimento das têmporas, do rosto, e fatores de piora, como o movimentar da boca, o falar e a mastigação, o apertar e o cerrar dos dentes. De acordo com The International Classification of Headache Disorders, de 2013, as cefaleias elas podem ser divididas entre primárias e secundárias, sendo que dentro dessa divisão existem mais de 150 subtipos de dores de cabeça. A cefaleia primária é aquela que tem como manifestação dolorosa uma única patologia desencadeante. E a secundária é aquela que vem já de um fator causal pré-existente. E de acordo com os vários estudos que o grupo realizou, nós constatamos que a cefaleia é um dos sintomas mais comuns sofridos pelo ser humano, e mais de 95% das pessoas terão pelo menos um episódio de cefaleia em algum momento da vida, sendo também ela considerada a 7ª doença mais incapacitante do mundo, atingindo aproximadamente 140 milhões de brasileiros. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a cefaleia relacionada à DTM, ou seja, a disfunção temporomandibular. Então, para quem não sabe, a cefaleia é uma condição muito comum e pode ser bastante incapacitante, no dia a dia da população. Aqui no Brasil, os estudos mostram que a prevalência varia bastante. Entre 43% a 93% da população possui a cefaleia. E o mais importante, ela está associada à DTM, ou seja, a disfunção temporomandibular. E qual a relação da DTM com a cefaleia? Então, a DTM, quando presente, ela pode agravar as cefaleias primárias que as pessoas já possuem, aumentar a chance de desenvolver a enxaqueca e muitas vezes ela pode já sensibilizar o nosso sistema nervoso central, ou seja, ela vai intensificar a dor que esse paciente já possui. Além disso, ela vai favorecer a evolução do quadro de enxaqueca crônica, que muitas vezes acaba afetando a qualidade de vida do paciente de modo geral. Além disso, os pacientes que têm a DTM apresentam um dobro de chances e com maior intensidade de dor de apresentar a cefaleia quando comparado aos pacientes que não apresentam nenhum problema. E alguns fatores que são associados à DTM que gera a cefaleia são o bruxismo e o apertamento dentário, ou seja, são os hábitos que os pacientes têm de ranger os dentes ou apertá-los. Além disso, alterações na região cervical, ou seja, podem gerar uma sobrecarga na musculatura, uma fadiga muscular, e isso vai gerar dor para o paciente, pode refletir em outras dores, como a própria cefaleia, conhecida como dor de cabeça por nós, A perca de dimensão vertical, ou seja, a alteração da mordida, a posição da mandíbula, também pode estar associado a esse fator, além das questões emocionais. Então, pacientes que apresentam depressão, estão passando por momentos difíceis, estresse, também intensificam o quadro de dor e a percepção dela. Com relação à avaliação e o diagnóstico, é fundamental que o cirurgião dentista realize uma avaliação clínica ampla, ou seja, aprofundada. Isso vai incluir o quê? Uma avaliação do histórico médico detalhado desse paciente, fazer uma análise do padrão de dor que ele apresenta, ou seja, qual é a frequência, onde dói, qual a intensidade, quais são os fatores que vão agravar, ou seja, aumentarem essa dor e quais são os fatores que vão aliviar,
Muitas vezes o paciente coloca uma compressa de água gelada, vai aliviar, ou uma compressa de água quente, vai aliviar essa dor. Então é importante que o cirurgião dentista norteie todas as informações necessárias para que seja chegado a um diagnóstico preciso, a uma avaliação mais precisa. Além disso, pode ser realizado exames físicos e neurológicos que vão descartar, né, algumas hipóteses, alguns quadros, né. Muitas vezes essa DTM não está relacionada em maior prevalência a um quadro psicológico, a uma ansiedade, a um estresse. Às vezes é realmente uma alteração da articulação. E isso vai ajudar o cirurgião dentista a entender melhor o quadro e tratar da maneira correta esse paciente. Em alguns casos específicos, também pode ser utilizado os exames de imagem. Atualmente, o padrão ouro de exame radiológico, né, de imagem, é a ressonância magnética da articulação temporomandibular, que vai avaliar as estruturas internas, como os discos, todas as estruturas ali adjacentes, né, a essa estrutura, e quais são as possíveis alterações que possam estar apresentando aquele local, certo? Além disso, existem alguns fatores que são principais que estão associados à dor e à DTM, ou seja, a dor miofascial, que é aquela dor muscular que ela é localizada ou irradiada, ou seja, ou ela vai doer aqui ou ela vai irradiar para outras regiões, que é muito comum na musculatura da mastigação e também pode desencadear uma dor de cabeça, e quando ocorre o uso excessivo da articulação, como os próprios hábitos citados anteriormente. Então, bruxismo, apertamento, mastigação unilateral, ou seja, o paciente não mastiga o alimento dos dois lados, geralmente é só de um, isso também pode afetar e proporcionar dores ao paciente, que podem gerar uma sobrecarga, uma inflamação e uma dor persistente, né, que vai acabar refletindo na região da cabeça, do rosto e até mesmo aqui do pescoço, certo? Assim como qualquer outra doença, a DTM relacionada à cefaleia pode apresentar diversos diagnósticos diferenciais, ou seja, são condições que podem ser confundidas com aquelas que nós estamos tratando. Dentro da cefaleia associada à disfunção temporomandibular, nós temos algumas variações. Dentre elas, a cefaleia tensional, que muitas vezes ela pode apresentar grande semelhança à cefaleia comum, convencional que nós sentimos, com as dores de cabeça recorrente e as sensações de pressão. Porém, a principal diferença, né, ela está na localização e no tipo de dor, que ela tende a ser mais difusa e mais branda do que a dor da cefaleia tensional, que está mais relacionada à tensão muscular. Outro ponto também importante é a enxaqueca, que é uma condição que pode sim ser confundida com a cefaleia associada à DTM devido à intensidade da dor. No entanto, a enxaqueca ela vem acompanhada de outros sintomas que a DTM ali relacionada à dor de cabeça não tem, que seriam as náuseas, a sensibilidade à luz, que não são tão comuns na condição da dor de cabeça relacionada à DTM. Temos também a nefralgia do trigêmeo, que é uma causa, né, que é muito comum de dor facial intensa, que ela agride, assim, né, de uma forma muito súbita, muito agressiva, o paciente e gera uma dor do lado, de um único lado na face. Essa dor, ela é diferente da cefaleia devido à natureza, que ela é uma dor mais aguda, né, mais localizada ali, e o destino e a dor, ela é contínua. Então, o destino dessa dor e a quantidade de dor ali, né, ela é diferente da cefaleia. Temos também a cefaleia cérvico-congênita, que ela tem origem nas estruturas do pescoço aqui, né? E muitas vezes ela também tá relacionada ali aos músculos da região cervical e muitas vezes ela ocasiona dor de cabeça. E isso pode acabar sendo confundido também com a cefaleia associada à disfunção temporomandibular. De modo geral, essas condições, elas apresentam sintomas muito semelhantes, mas cada uma tem uma característica específica, então o profissional ele tem que estar preparado para saber diferenciar cada qual do seu qual, né? E chegar num diagnóstico preciso, para que a gente faça um diagnóstico correto do que o nosso paciente realmente apresenta. Então, para que nós possamos proporcionar ao nosso paciente um tratamento adequado, com técnicas adequadas, é importante ter um diagnóstico correto, para que o nosso tratamento seja eficiente. E é necessário também adotar algumas abordagens que são interdisciplinares,
Ou seja, a gente vai envolver diversas áreas da saúde que vão complementar o tratamento do nosso paciente e o cuidado dele. Então, a odontologia, por exemplo, nesse caso, vai atuar na correção das disfunções temporomandibulares que vão estar relacionadas à dor. Muitas vezes o paciente vai precisar fazer a fisioterapia, que são técnicas de alongamento, reeducação da musculatura para aliviar essa dor. Até mesmo fazer acompanhamento psicológico, né? Então, ter um apoio ali emocional em casos de ansiedade, estresse, e essa integração dos profissionais é o que vai garantir um completo tratamento, né? Uma individualização e as maiores chances de sucesso no tratamento desse paciente. Mas qual é o critério de diagnóstico utilizado para chegar ali, né, ao resultado correto, ao diagnóstico correto daquilo que o nosso paciente apresenta? Então, para identificação e classificação dos casos, nós utilizamos alguns instrumentos que são muito importantes. Dentre eles, o questionário da cefaleia, que vai ajudar a gente a caracterizar o tipo de dor, a frequência, a localização, a intensidade e o índice clínico de Fonseca, que também é bastante utilizado na avaliação das disfunções temporomandibulares. Esses índices são usados para classificar a severidade da dor, se ela é uma dor leve, moderada ou severa, e com base em respostas simples que o paciente vai dar ali para nós no momento da consulta. Dentro desses critérios, são considerados alguns pontos importantes, que seria a dor da região temporal, então, que é uma área que é acometida com frequência, a presença do cansaço muscular, principalmente no momento da mastigação ou quando esse paciente acorda, o que vai indicar ali, né, que esse paciente tem uma atividade ali noturna muscular, né? A dor da ATM em si, ou seja, muitas vezes ele relata dor na fala, na mastigação, no bochecho, a limitação ou uma abertura excessiva ali, né, da boca, e os sinais do próprio bruxismo, como os desgastes dentários, os apertamentos. Então, esses resultados vão mostrar, né, uma associação entre a presença da DTM e da cefaleia, que vão reforçar a necessidade da investigação conjunta desses sintomas, né? Portanto, esses achados reforçam a importância de uma avaliação criteriosa e multidisciplinar para que a gente tenha um diagnóstico preciso e um tratamento eficaz, como foi dito anteriormente. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a etiologia multifatorial. A etiologia multifatorial, ela envolve os hábitos parafuncionais, fatores psicossociais e alterações posturais. Os hábitos parafuncionais é um comportamento involuntário, como o bruxismo, o ranger dos dentes e o apertamento dental. Elas são causas frequentes da DTM, pois geram sobrecarga na articulação temporomandibular e nos músculos da mastigação. Os fatores psicossociais são emoções, como estresse, ansiedade, depressão. Elas influenciam diretamente na tensão muscular e na percepção de dor também, podendo desencadear ou intensificar sintomas da DTM. As alterações posturais são desvios posturais, principalmente na região cervical. Elas afetam o alinhamento da cabeça e da mandíbula, contribuindo para um desequilíbrio muscular e articular. E qual é a abordagem interdisciplinar nesses casos? É um trabalho em conjunto de profissionais. O tratamento eficaz da DTM, muitas vezes, ela exige uma equipe multidisciplinar, incluindo médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos, para abordar todos os fatores envolvidos. Temos também as terapias complementares, que são as intervenções, podendo incluir o uso de placas mio-relaxantes, a fisioterapia para uma correção postural e liberação muscular, além do suporte psicológico para o manejo de estresse e das emoções. O exame clínico minucioso também é muito importante, ele é fundamental. Uma avaliação detalhada para identificar corretamente a origem da dor e evitar confundir uma DTM com condições que também causam dor facial, como sinusites, neuralgias ou dores odontológicas.